Fala, meus amigos, seguidores, amigos, inscritos aqui do nosso canal Minas Gerais Uai. Hoje é um dia muito especial, é dia de São Francisco de Assis. Ah, mas eu sou de outra religião, não acredito em santo. Tudo bem, senta aí na sua sala, prepara a pipoca para você conhecer a história de um homem que fez uma revolução na Igreja Católica. E olha, eu vou te falar para você, e eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Não é pouca coisa, beleza? Vem comigo, prepara a pipoca, prepara o refri, que hoje vocês vão conhecer completo a história de São Francisco de Assis. Ó, e já tô avisando, é muita coisa, viu? Vamos lá. São Francisco de Assis, batizado como Giovanni di Pietro di Bernardone de Assis em 1881 ou 1882, 3 de outubro de 1226, foi um frade católico nascido na atual Itália. Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos frades menores, mais conhecido como franciscanos, que renovaram o catolicismo de seu tempo, com o hábito de pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em mosteiros e com suas crenças que o evangelho devia ser seguido à risca, imitando-se a vida de Cristo. Desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Sua atitude foi original, também como quando afirmou a bondade e a maravilha da criação, num tempo em que o mundo era visto como essencialmente mal, quando se dedicou aos mais pobres dos pobres e quando amou todas as criaturas, chamando-as de irmãos. Alguns estudiosos afirmam que a sua visão positiva da natureza e do homem, que empregou a imaginação de toda a sociedade de sua época, foi uma das forças primeiras que levaram à formação da filosofia da Renascença. Bom, por aqui eu já quero abrir um parênteses para explicar para vocês como é que isso se deu, como é que São Francisco foi conhecido e as coisas que só ele fazia, que se eu fosse vocês no dia de hoje, ou se fosse eu, por exemplo, a gente não teria tanta coragem assim. Bom, para começar eu quero dizer que ele era um cara bem doidão, um cara muito assim louco, né? Porque antes então da sua mudança de vida, que foi uma mudança radical, ele era um cara muito louco, gente. Desculpa a expressão aqui, mas eu estou falando no popular da nossa juventude de hoje, que é bem mais fácil de conversar. São Francisco de Assis, como diz aí o texto, ele era do mundão, galera. Ele era totalmente do mundão. E já que era para ser louco, né, então ele decidiu que seria louco de uma forma certa, pelo menos, né? Já que é para ser louco, então vamos ser louco por Jesus. Só que a vida dele teve uma revolução tão grande que essa revolução da sua vida tornou também-se a revolução na Igreja Católica. Que naquela época, convenhamos, estava andando tudo errado, tá, gente? Tinha muita coisa dentro da Igreja Católica que estava muito errado. E São Francisco foi um dos grandes revolucionadores da Igreja Católica, que começa a ensinar aquele povo daquela época que deveria sim seguir o Evangelho à risca, imitando a própria vida de Cristo, para quem realmente quisesse herdar o reino do céu. E acredite você ou não, as loucuras de São Francisco de Assis começou a contaminar as pessoas. O texto vai dizer que São Francisco de Assis chamavam todas as criaturas de irmãos, certo? Galera, vocês não entenderam errado. Todas as criaturas mesmo, inclusive os animais. Sim, São Francisco de Assis foi um dos caras aí que, igual uns filmes que vocês já devem ter assistido aí, Doutor Dolittle, por exemplo, que na vida real era São Francisco de Assis. Sim, não é mentira. Ele conversava com os animais e chamava os animais de irmãos.
Que doideira, né, gente? Mas é muito real isso. Vamos continuar aqui então. Dante Alighieri, caramba, que nome difícil, disse que ele foi uma luz que brilhou sobre o mundo. E para muitos, ele foi a maior figura do cristianismo desde Jesus. Mas a despeito do enorme prestígio de que ele desfruta até os dias de hoje, nos círculos cristãos que fez a sua vida e mensagens serem envoltas em copiosa fé e deram a origem a inumeráveis representações na arte. A pesquisa acadêmica moderna sugere que ainda há muito por elucidar, ou seja, muito por explicar, tá, gente? Para quem não entende essa palavra aí. Quando aos aspectos políticos de sua atuação, é que devem ser mais exploradas as conexões desses aspectos com o seu misticismo pessoal. Sua vida é reconstituída a partir de biografias escritas pouco após a sua morte, mas segundo alguns estudiosos, essas fontes primitivas ainda estão à espera de edições críticas mais profundas e completas, pois apresentam contradições factuais e tendem a fazer uma apologia ao seu caráter e obra. Assim, deveriam ser analisadas sobre uma óptica mais científica e mais isenta de aparições emocionais ou que tenham ocorrido até agora, a fim de que as suas verdadeiras estruturas como figura histórica e social e não apenas religiosa se esclareça. De qualquer forma, a sua posição como um dos grandes santos da cristandade se firmou quando ele ainda era vivo e permanece inabalada até hoje. Tá, vamos lá. Vamos abrir aqui mais um parênteses e explicar para vocês o que está dizendo esse texto aí de contraditórias sobre a história de São Francisco de Assis. Tudo que São Francisco de Assis viveu, assim como todas as outras pessoas que pela Igreja Católica são considerados santos, repito, Igreja Católica, tá, gente? Porque vai ter pessoas de outras denominadas religiões aqui que vai assistir esse vídeo e vai contradizer algumas coisas que eu vou falar aqui. Porém, a fé da Igreja Católica entende que existe sim santos, que são pessoas que representam o Cristo na Terra durante a sua vida e depois da sua morte, porque eles são exemplos para os cristãos que querem seguir o verdadeiro Cristo, beleza? Bom, vamos lá. O que está dizendo no texto em relação a contraditórias significa que depois que São Francisco morreu, depois que ele partiu dessa vida, existem alguns fatos, algumas histórias, alguns relatos de que ele teve algumas aparições, de que ele teve algumas mensagens, que algumas pessoas viram algum milagre atribuído a eles. Porém, tudo o que se diz a santidade da Igreja Católica passa por pesquisas, passa por registros onde tem pessoas que são responsáveis por fazer aí uma certa pesquisa, né, sobre o fato. Investigações são feitas para chegar aí então à confirmação de que essas histórias, de que essas coisas são fatos reais, tá? Que comprova ali e que são feitos esses documentos comprovando de que esses fatos, de que esses relatos são mesmo reais, tá bom? Então tem algumas coisas aí de São Francisco de Assis que ainda estão sendo analisados, que estão sendo pesquisados para chegar aí então a uma conclusão completa, para então dizer que isso é fato real, fato verídico, beleza? De qualquer forma, sua posição como um dos grandes santos da cristandade se firmou enquanto ele ainda era vivo e permanece inabalado, que é o que eu disse aí anteriormente, que está confirmado o que ele viveu, que está escrito aí nas suas biografias, ou seja, no livro da história da sua vida, beleza? Foi canonizado então pela Igreja Católica menos de 2 anos após falecer, tá? Em
228, e por seu apreço à natureza, mundialmente conhecido como santo patrono dos animais e do meio ambiente. Isso mesmo, galera. Conforme eu havia falado para vocês aqui anteriormente, ele não só falava com os animais, mas São Francisco de Assis também, ele era protetor dos animais. É como se fosse os dias de hoje, né? Algumas pessoas aí da proteção dos animais, né? Se você chutasse um animal, se você fizesse alguma maldade, jogasse água, veneno, alguma coisa do tipo, que tem muita gente maldosa no mundo hoje que faz isso, vocês sabem disso. É como se fossem essas pessoas que protegessem, que defendessem esses animais aí. Era São Francisco de Assis. Não quisera fazer nenhum mal a qualquer um dos animaizinhos aí perto dele, que com certeza teriam grandes consequências, beleza? Bom, essa é a primeira parte do nosso vídeo falando sobre São Francisco de Assis, que fala aí um pouquinho da sua história, né, da sua vida aí, da sua revolução no cristianismo, na Santa Igreja Católica, que naquela época precisava mesmo de alguém de pulso firme que transformasse uma igreja, que transformasse um povo, e foi essa missão, uma grande missão de São Francisco de Assis, beleza? No próximo vídeo a gente vai estar falando aí um pouco da juventude e da conversão de São Francisco de Assis, como é que foi que aconteceu tudo, beleza? Então fica comigo aí no próximo vídeo.